Bom dia, eu espero que você esteja tendo um ótimo domingo. Eu pensei em sentarmos um pouco para conversar. Geralmente eu recebo as mesmas perguntas no Instagram, se você não conhece, segue lá. E aí eu anotei as mais comuns pra gente conversar um pouquinho sobre. Então, se você já tiver com seu café, seu chá, vamos embora. O que é bagunça de memórias? Bem, do ponto de vista dessa escritora, eu acho que é impossível a gente escrever algo de um ponto de vista que não tenha absolutamente nenhum traço de subjetividade do eu. E ao escrever, eu me coloco por inteira, eu me derramo por inteira, e quem já leu e quem já acompanha com certeza consegue perceber isso. E por isso que veio o nome Bagunça de Memórias. No começo, era uma forma, uma ferramenta de processar e contar minhas histórias, minhas vivências, as histórias que foram divididas comigo, os sonhos, pesadelos que eu já tive, e colocar tudo num papel, ou no caso, em pequenos posts de Instagram. Sendo que como a conta foi crescendo, a comunidade foi crescendo, então a bagunça de memórias acabou virando algo de todo mundo. Todo mundo acabava se encontrando, todo mundo achava uma pessoa que conhecia dentro dos poemas, dentro dos textos, dos mini contos. Então, a minha bagunça de memórias virou a nossa bagunça de memórias. Como começou na pandemia? Na verdade, tem um background maior. Quando eu tinha 13 anos, eu escrevi web novelas no Orkut. Se você for dessa época e lembrar, uma era tudo que eu queria, o Elemento, era eu por trás. E eram bem grandes, eu postava com muita frequência e eu fui postando até o fim da rede social. Assim, acabou o Orkut, aí eu tive que acabar minhas histórias. E eu lembro que eu contei isso pra uma amiga e eu mostrava pra minha amiga os poemas que eu escrevia, os contos. Chegou um ponto que eu fiz um pequeno livro de contos e eu ia mostrando e ela dizendo, você tem que dividir, você tem que dividir. Ah, não acho que esteja bom o suficiente, não acho que esteja bom o suficiente. E aí chegou a pandemia, chegou 2020, muito tempo livre, muito tempo presa, muito tempo nas mãos. Então o que a gente resolveu fazer? Eu fiz a página numa madrugada e fiquei postando desde então. Com quantos anos eu comecei a escrever? Eu venho contando história desde antes de saber escrever. É algo que já tem na minha mente, eu vivo história, eu sempre tive uma cabeça muito criativa, perigosamente criativa. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer pequenas revistas, eu achava que eu era editora, só que eu não sabia que o nome era esse. Eu compilava artigos e escrevia sobre o que eu queria, aí fazia revistas papel A4, aí depois começou a ter redação dentro da escola, e nas redações que eram para ser 18 linhas, as minhas tinham 4 páginas, e essas 4 páginas viravam muitas páginas além, porque eu levava o caderno para casa, que eu não podia, mas eu levava, e continuava a escrever nas folhas de papel, novamente A4, não eram, tinha um caderninho, um pouco maior que esse, e tinha o papel ofício, eu ia no papel ofício, escrevia mais, e era sempre escrevendo, criando história, inventando, até começar a escrever no Word, quando eu comecei a ter acesso ao computador, e depois postando em Orkut. Foi uma coisa que nunca parou, então eu posso dizer que eu sou a escritora há mais de 20 anos.
Porém, aí o que nos leva a outra pergunta, já publiquei algo, tipo, livro em editora? Não. Não tenho nenhuma publicação, tenho publicações acadêmicas. E vou falar mais dessa parte depois. Os poemas e os trechos são verídicos? Como eu falei no começo, a maior parte sim. A maior parte não escapa do espectro do escritor narcisista. Então eu tô sempre, quase sempre falando sobre mim, falando sobre experiências que eu já tive, sobre experiências que eu gostaria de ter. E é uma forma para mim terapêutica de processar as coisas. Meus trechos têm um cunho mais triste, então é uma forma que eu tenho de externar de maneira que o feio vira arte. E é assim que a gente vai seguindo. E aqui eu tenho uma coleção, eu realmente anotei tudo. E aqui eu tenho uma coleção de perguntas que são bem comuns também. Onde eu moro na cidade de João Pessoa, Paraíba. Tenho 26 anos, nasci em 1998, 14 de janeiro de 1998. O que eu faço? Eu sou professora, sou graduada pela Universidade Federal da Paraíba em Letras, ensino gramática, redação, literatura em inglês. Terminei a minha graduação em dezembro de 2021, meu diploma fica 2022. Trabalho ensinando aula particular, corrigindo redação. No momento eu tô afastada da escola, mas caso surja alguma oportunidade, pode ser que sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom domingo!